Então vamos lá, pessoal. Vamos aqui agora fazer a demonstração de como é que a gente vai calcular o trabalho quando nós temos processo termodinâmico regido pela equação PV elevado a n igual a constante. E aí lembrando que a equação do trabalho ela é igual à integral de P dV, certo? Então, usando essas duas equações, nós vamos mostrar agora o cálculo do trabalho para três situações diferentes. Então vamos lá. O que vai acontecer aqui, ó? Quando n é igual a zero, quando você fizer a substituição do n igual a zero lá no processo, nós teremos que P vai ser igual a constante. Por que isso daqui vai acontecer? Vamos lá. Vai ficar V elevado a zero, V elevado a zero é 1. Então P vai ser igual a constante. Então nós teremos essa situação para n igual a zero. Quando a gente tiver n igual a 1, nós teremos o que? Que P V vai ser igual a constante. Por que que isso acontece? Porque vai ficar aqui V elevado a 1. V elevado a 1 é V. Então, nós teremos PV constante. E aqui neste terceiro caso, nós estamos afirmando que o n é maior do que 1. Ele pode assumir qualquer valor, certo? Maior do que 1. Então, neste caso, a gente vai utilizar a equação como sendo PV elevado a n igual a constante. Por que eu vou fazer isso? Porque neste caso o n é maior do que 1, então pode assumir vários valores maior do que 1, certo? Então, como eu não sei qual é o valor de n, então a gente vai escrever a equação dessa forma. Com essas definições, nós vamos agora fazer as demonstrações, certo? Então vamos ao primeiro passo, a primeira situação onde nós temos o n constante. O que vai acontecer nesse caso? Ó? Nós teremos aqui o seguinte, pessoal. O P é constante, certo? Então, quando a gente vem aqui para a equação do trabalho, nós teremos o seguinte, que o trabalho ele é integral de P dV. P sendo constante, ele pode sair da integral. Vai ficar P integral de dV, onde os limites de integração é V inicial até um V final. Resolvendo essa integral, fazendo aqui a organização da equação, nós teremos que o trabalho para levar um sistema do estado inicial para o estado final com pressão constante vai ser dada por essa fórmula aqui, ó. V que multiplica V final menos V inicial. Então, essa seria a equação do trabalho. O que isso vai significar para a gente? Vamos lá. Eu vou utilizar aqui esse espaço para construir o gráfico das três situações que nós teremos aqui. Então, vejamos. Nós temos aqui o seguinte. Ó. Esse gráfico, eu vou escrever P em função de V. Fazendo isso, nós temos aqui uma condição inicial. Vou chamar de I. E como eu vou partir para até um estado final com P constante, então nós teremos o seguinte processo. Ó. Eu vou sair do estado inicial, vou fazer um certo percurso com a pressão constante até chegar aqui ao volume final. Então, nós temos aqui o seguinte, ó, volume inicial, volume final. Se a gente fosse fazer o cálculo da área, o que acontece? A área para essa nossa situação, ela vai ser exatamente igual ao trabalho. Então, neste caso aqui, nós teremos que a área sobre o gráfico vai ser igual ao trabalho. Por quê? Ó? Nós temos que, para um retângulo, para a gente calcular a área do retângulo, é a base vezes a altura. A base aqui ó, é a variação do volume e a altura seria a pressão. Pressão vezes variação do volume é trabalho. Ó, pressão vezes variação do volume é trabalho.
Então, a área desse gráfico iria dar para a gente o trabalho realizado quando P é constante. Agora vamos para uma segunda situação. Considerar agora o seguinte. Nós temos o N igual a 1. O que vai acontecer com o nosso problema? Aqui eu vou fazer duas observações, que é o seguinte. Primeira observação, vai ficar a equação como sendo P é igual. Essa constante eu vou chamar só de C, certo? Sobre V. Então, essa é a primeira observação que eu tenho que mostrar para vocês, que a pressão ela vai ser uma constante dividida pelo volume. A outra relação que eu vou apresentar é, se PV é constante, eu tenho que P inicial, volume inicial, vai ser igual à pressão final vezes o volume final. Lembrando que tudo isso é igual a constante, certo? Feito isso, pessoal, nós vamos agora para a demonstração da nossa equação. Então, nós temos que o trabalho ele vai ser igual à integral de P dV. Nós sabemos o seguinte, ó, que P vai ser uma constante sobre V dV. Essa constante ela vai sair da integral, vou chamar de C, vai ficar assim, ó, integral de V sobre V. Essa integral ela vai ter como resultado o logaritmo natural. Então vai ficar assim, ó, C que multiplica o logaritmo natural para ir de um volume final ou inicial até um volume final. Inicial até o volume final, volume inicial até o volume final. Pessoal, aqui vai ficar logaritmo de VF menos logaritmo de VI. Então, C, que é a constante, logaritmo de V final menos o logaritmo de V inicial. Existe uma propriedade no logaritmo que é o seguinte: a subtração entre dois logaritmos ele pode ser dado pela divisão do logaritmando, certo? Como assim? Trabalho vai ser igual a C multiplica ln de V final sobre V inicial, certo? Então, essa seria a nossa equação do trabalho. Ela pode ser escrita de duas formas. Olha só, esse C, que é a constante, ele pode ser P inicial vezes V inicial. Então, o nosso trabalho ele pode ser escrito assim, ó. P inicial, volume inicial, Ln de V final sobre V inicial. Essa seria a primeira forma. A outra forma seria trabalho é igual. Vamos voltar à equação aqui, ó. P final vezes V final é igual a constante. Substituindo aqui, ó, poderia ficar P final, V final, Ln de V final sobre V inicial. A única coisa que muda é o produto entre a pressão e o volume, ó, certo? Já o que está dentro do logaritmo não muda, ok? Então, nós teremos isso daqui para um processo onde nós temos uma transformação termodinâmica. Essa, as duas equações seriam aqui para a gente equações importantes que serão calculadas, usadas para calcular o trabalho. Pessoal, neste caso, o que vai acontecer? Vamos lá, ó. Também vou fazer aqui duas observações. Vai ficar aqui P é igual a constante sobre V elevado a N, certo? Veja que eu passei V elevado a N dividindo a constante, ó. E a outra observação é, como é PV elevado a N constante, nós temos que PI, VI elevado a N vai ser igual a PF, VF elevado a N, certo? Então, são duas relações que nós teremos para o processo que nós estamos analisando. Feito essa análise, nós vamos para a equação do trabalho. O trabalho ele é igual a integral de P dV. Substituindo a pressão, vai ficar assim, ó, integral de C sobre V elevado a N dV.
A constante ela pode sair da integral. Aqui vai aparecer os limites de integrações, certo? Que são até os estados finais, aliás, inicial e final. Então aqui vai ficar assim, ó, C integral dv. Aqui eu já vou fazer logo um passo para reduzir para a gente o trabalho mais para frente. Esse v ele vai subir, pessoal. Então vai ficar assim, ó, v elevado a menos n dv de um v inicial até um v final. O que acontece? Essa integral, na hora de resolver, ela vai ficar da seguinte forma. Vai ser c sobre menos n mais 1, que multiplica v elevado a menos n mais 1, onde os limites são v inicial até o v final. Organizando a equação, ela vai ficar da seguinte forma. C sobre 1 menos n multiplica v final menos n mais 1 menos v inicial menos n mais 1. Tudo isso dentro dessas colchetes. Aí vamos lá, continuando. Trabalho vai ser igual. Aqui vai ficar, ó, todo mundo sobre 1 menos n. Vai ficar c vezes v final menos n mais 1 menos c, volume inicial, menos n mais 1. Então, o trabalho será... Só aqui tem v final, certo? Como c é pressão vezes o volume elevado a n constante, então eu posso dizer que esse c, como a gente viu lá em cima, pode ser P final, V final, vezes V elevado a n, né? V final menos n mais 1, menos... Agora, este outro c eu vou chamar assim, ó, P inicial, volume inicial elevado a n, e multiplica V inicial menos n mais 1. Tudo isso aqui sobre 1 menos n. O que acontece? Ó? O nosso trabalho ele vai ficar P final, vai ficar V final, menos n mais 1, então vai sobrar só mais 1, certo? Ó, esse n vai embora com este menos n, menos este n vai embora com este n, então teremos P inicial, volume inicial, sobre 1 menos n. Então, essa seria a nossa última equação para fazer o cálculo do trabalho. Essa é a nossa última equação para o cálculo do trabalho. Vamos analisar aqui o gráfico, pessoal. O que acontece? Quando eu tenho n igual a zero, essa é a transformação. Quando nós temos n igual a 1, a transformação vai ser essa daqui, ó, exponencial, onde vai sair do estado inicial, certo? Até um estado final. E com n igual a 1. E com n maior do que 1, nós teremos isso daqui, ó. O que acontece? Nas três situações, nós estamos partindo de um volume inicial até o mesmo volume final. Porém, para cada situação, nós teremos que o trabalho produzido vai ser diferente. Quando n é igual a zero, nós teremos o maior trabalho sendo realizado. Quando n for igual a 1, seria um valor intermediário, e aí n mais 1 seria o menor valor para o processo que nós estamos analisando. Então, essas são as três situações que nós temos, certo? Para as três equações que nós encontramos.